amigos, está no ar mais uma edição do programa Panorama Tricolor, edição de número 216, hoje com uma mesa fartíssima, com uma fantástica convidada e com a equipe do nosso site Panorama Tricolor. Eu sou Paulo Roberto Andel e hoje divido a mesa com o querido Thiago Muniz, que é também nosso colaborador, outro colaborador, Fábio Cortes, a espetacular Mítia Guidini e a não menos espetacular escritora Tereza Bulhões, tricolor de coração, que estará aqui para debater conosco. A gente vai falar um pouquinho do Fla-Flu, já bem rápido, porque isso já é passado, a história agora é Curitiba na próxima quinta-feira, e claro, comentar a vitória do Fluminense de virada sobre o Botafogo no Engenhão por 2-1. Assim sendo, as considerações iniciais do Thiago Muniz. E aí, gente. Falar rapidinho do Fla-Flu. A gente estava com a classificação na mão, isso é verdade. Faltou um pouco de malandragem, faltou o Elton Silva no lugar do Romarinho, que, na minha opinião, eu acho que poderia dar aquela centralização intermediária com os contra-ataques. Mas fazer o quê? É Fla-Flu, é o Ai Jesus, 3-3. Vale um contraponto breve? É natural que o torcedor do Fluminense pedisse a entrada do Elton Silva naquela partida. É natural. Acho que de 100 torcedores, 99 fariam isso. Mas um deles, chamado Paulo Andel, teve dúvidas. Eu vou dizer por quê. Porque eu fui no domingo na partida do Fluminense e Bahia, a desastrosa partida, já fica longe lá da gente. Foi um ponto que a gente o Elton Silva Silva entrou em campo e não fez coisa nada. Andou e não deu 3 passos. Talvez o Abel tenha pensado nisso. Mas enfim, passou. A palavra do Fábio Cortes. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. A minha consideração é muito simples. Apesar da dor que a gente sentiu na quarta-feira passada, que foi algo dolorido, não resta dúvida, eu acho que ali a gente conseguiu a semente para o resultado fabuloso que nós tivemos no sábado contra o Botafogo. Ali mexeu no brio daqueles jogadores. Ali mexeu no brio da equipe como um todo. Todo mundo entrou em campo com uma outra cabeça. Principalmente num jogador chamado Marcos Júnior. Marcos Júnior já vem sendo o principal esteio do Fluminense. Ele corre para todo canto é lado, ele é um jogador, um operário mesmo. E a gente precisa de operários no nosso elenco. E aí o resultado contra o Botafogo já nos enche de ânimo, considerando os outros resultados. Eu quero depois falar a respeito disso, uma projeçãozinha que eu fiz. Eu acho que a partir de sábado o nosso risco acabou. Acabou. Amém. Então, acho que em termos de postura, né? Postura dentro de campo. Postura dentro de campo, não precisamos mais falar daquele perigo. Vamos falar em termos de perigo. Vamos aguardar com toda a positividade essa sentença forte do Fábio Cortes e agora a espetacular Mítia Guidini, diretamente do programa Conversa de Torcedor, Panorama Tricolor e Planeta Terra. Mítia, fala. Obrigada, hein, Paulo? Assim, numa segunda-feira, né? Começa a semana bem. Mas eu concordo com tudo que foi falado aqui. Realmente a gente ficou um pouco triste com a eliminação, mas assim, ao mesmo tempo não dá pra falar que o Fluminense, sabe, fez frente com esse time. Aliás, fez o ano inteiro, mesmo perdendo, empatando, passando por tudo que a gente passou, foram os clássicos mais acirrados, mais equilibrados, né? Mais emocionantes, com polêmicas também, quando eles ganharam. Muito. Então, assim, a gente fez frente, infelizmente não conseguimos levar até o final, mas fizemos frente e tenho que me render realmente ao Marcos Júnior, que eu vou ser sincero, eu já reclamei dele várias vezes, eu sempre falei que ele era jogador de segundo tempo, porém, entretanto, todavia, nunca neguei a raça que ele realmente demonstra, né, aquela força que ele tem, em nome do Fluminense mesmo, né, ele é um dos que a gente vê que tem amor por essa camisa, então isso é muito legal. E o que a gente não esperava, que a verdade é essa, sábado, eu devo confessar também que eu estava bem apreensiva com esse jogo, meio sem esperança.
E a gente foi lá e deu conta do recado. É isso aí, isso que importa. É. O negócio isso. é continuar desse jeito. Lindo. E agora aí está a Nada nossa a acrescentar. querida convidada, depois de longo e tenebroso inverno, conseguimos trazer a Aê! escritora Tereza Bulhões. João Saldanha está entre nós. Tereza, Bateu o tambor. Bateu na mão. e o Flusão? Canta pra descer. Ogum! Não fala negócio de Ogum, que na outra vida eu problema comigo. Não, eu vou contar uma história aqui breve, antes da participação da Tereza. Nos próximos dias vai ao ar o download gratuito do meu segundo livro, o Roda Viva 2. O Roda Viva 1 já está aí circulando na internet. E uma das histórias que eu conto, vou antecipar aqui, porque não perde o efeito da história. Eu estava em Barueri com meu querido amigo Léo Prazeres, que foi fundador do Panorama, hoje o querido Léo, pai de família, piloto. Aquela partida fantástica, que o Fluminense vence o São Paulo em Barueri por 4-1, se encaminhando para o título brasileiro de 2010. Pois bem, terminado o jogo, a pequena confusãozinha com torcedores de São Paulo, nossos amigos aí da Young Flu resolveram, numa boa conversa lá a situação, saímos tranquilos, fomos receber os jogadores que estavam indo embora. O estádio de Barueri tem um acesso muito fácil aos jogadores. Conversamos com o Ricardo Berna, tinha passado o Deco, acenou pra ele, pessoal, todo com um espírito bom. Daqui a pouco veio Ogum. E o Léo Prazer está do meu lado falando, Ogum! E ele de longe assim. Aí, Ogum! Aí eu cutuquei o Léo e falei assim, ele é evangélico, Léo. Aí ele só fez assim de longe e foi embora, acabou não falando com a gente. Mas o Ogum tá perdoado porque ele tem uma história Mas o maravilhosa. mais engraçado foi depois no 214 que tu emendou Egum. Ah, sim, pois é. Essa fica para outro dia. Essa fica depois. Gente, Eu tenho um complemento a isso. Tereza, e aí, já recuperada do Fla-Flu, a vitória sobre o Botafogo, fala pra gente. É uma honra ter você aqui, a gente esperou tanto tempo, finalmente. É verdade. Uma honra minha de estar aqui com vocês, por tanta vontade de conversar com o Tricolor, nós ouvir besteira. É só nós é que entendemos de futebol, é brincadeira, né? Eu acho que ele, falando do Marco Júnior, né, o pequenininho, ele foi maravilhoso. Eu estava vendo o jogo em casa e achei que na hora que o Marco Júnior se machucou, ou eu acho que deram uma trombada nele, não deram aqueles safados. Aí ele ficou machucado, eu falei, na hora que ele saiu, eu falei, perdemos. Eu achei isso. Acho que foi o Juan que deu Deu uma entrada Uma entrada nele, ele Acho que sentiu. foi o outro menos mal, porque o Juan é um cara legal. Juan, Pensei que Rafael Vaz, fosse um dos dois. aqueles outros lá. Eu respeito, não. Não, o Juan Não, Juan é um jogador de grande categoria. Não, e é muito bom, né? E é um cara... Sabe que tem cara de teve gente. 99% de jogar no Fluminense quando garoto, né? Foi uma vírgula que não veio pro Fluminense, acabou ficando no Flamengo e seguiu carreira. Então deve ser essa vírgula que fez com que a gente gostasse. Tá perdoado. Tá perdoado. Mas você... Mais ou menos perdoado. Mas ele fazia, eu achei que ele estava, porque a determinação que tinha que ter o nosso lindo Salvador é que ele pode descer até o meio do campo. Ele não pode passar do meio do campo, ele tem que ir para frente. E quem estava fazendo esse jogo para ele era o pequenininho. Ele vinha com aquela bola Falou com tudo. uma beleza que ele fazia aquilo. Na hora que ele saiu, botaram. O Romarinho, Romarinho. Não falo o nome. que não tem nada a ver com o Romarão, né? Não tem. Mas eu não falo Muito com menos respeito. senador. Muito menos senador. Mas tem umas origens de nome, eu já não. Aí não. Não, só que não. Não. Só que não. Eu também tinha um grilo com o pequenininho, eu achava assim, não sei, ele embruma, não, ele vai na reta, ele volta. Mas olha, ele tá realmente, é um tricolor, figura. É uma figura. Agora, esse jogo, para mim, nós ganhamos do Flamengo. No meu sentimento tricolor, aquele time não é um time digno de se chamar time.
Mas também tem o seguinte, né, Tereza? Sul-Americana tem toda hora. Agora a Libertadores é G10. Eu tô brincando, flamenguistas, não Só fique não joga chateado Sul-Americana quem foi rebaixado. O Flamengo Vai jogar vai, todo o Flamengo mundo. agora vai jogar com o Júnior Barranquilla, vai tomar um pau lá. Vai, lógico. Não, flamenguista, não fique chateado que isso é da boca pra dentro. Vou perguntar, Silvio, o alto astral tá violento aqui, não é isso? Tudo em ritmo já da vitória do Fluminense. Agora, a vitória, eu tô exatamente junto com a minha amiga aqui. Porque eu não esperava vencer do Botafogo. Também não. É. Também não esperava. esperava. Tanto que eu disse para os meus amigos da rua, que são os porteiros todos lá, né? Porque lá tem muito time de São Paulo, tem Palmeiras, Corinthians, tem tudo, Flamengo, poucos, não tantos, mas tem um botafoguense que eu gosto muito, mas Flamengo tem sim. Mas eu falei, ó, tô torcendo pro Botafogo, mas eu acho que eu faço isso, eu me conheço. Eu faço isso para sofrer menos, porque na minha cabeça eu estou torcendo para um time Tereza, da minha filha, que ela é na edição 214, a nossa projeção era com 6 pontos, no mínimo, não Sim, foi? sim. Contando em perder pro Botafogo, É. no mínimo. Ou um empate, Ou um que seria um empate. excelente resultado. E a gente contava com a vitória sobre o Bahia. Também. É. Agora é importante, fala, Essa- Mídia. Não, o verdade. Fluminense é sempre assim, né? É. Quando a gente acha que Isso vai, mesmo, não é, vai. não vai. Quando a gente acha que vai perder, ganha. perfeita, é isso mesmo, eu acho. Mas foi, quer dizer, foi uma vitória gostosa, assim, porque não foi aquela vitória que você está lutando, né? É. Feito daqueles outros. Você não tá, a luta é diferente, é uma outra O luta. próprio Jair Ventura, na coletiva, ele admitiu que foi uma vitória justa do É, Fluminense. elogiou. A gente também tem o seguinte, primeiro a questão tradicional dos clássicos. Em clássico, o time que está no momento mais difícil tende a se superar. No Sim. caso era o Fluminense. É. E ainda houve uma questão que eu acho muito importante. O Fluminense, o Botafogo cometeu o mesmo erro capital que o Fluminense havia cometido no meio de semana. Isso. Recuou. Garantiu-se com 1-0, recuou, vamos falar isso tomou o mesmo. gol e continuou E continuou recuado. recuado. Então, o Fluminense fez um segundo tempo muito legal, né? Teve uma produtividade, já vinha. Se a gente pensar no começo do jogo, o Fluminense tomou aquele gol logo com 1 minuto, E ficou quase tomou o assustadíssimo segundo. e ficou Quase meia tomou. hora atordoado. Foi, Mas é. os 15 minutos finais do primeiro tempo, o jogo já A tinha gente- tinha, a gente já. toca- o Fluminense já tinha ganho volume. Segundo tempo só deu o Fluminense. Sim. O Jair sabe disso. Sabe. E o Botafogo O que é uma... Jair é um excelente técnico. Sim. Maravilhoso. E eu acho mais importante dessa vitória porque, primeiro, o Botafogo quer ir para a Libertadores. Está levando atualmente só jogando o brasileiro, está muito sério. Segundo, o Botafogo é um time respeitável, está muito bem arrumado, então não é à toa que em Que tá 2 anos só da segunda é. divisão para as quartas de finais da Libertadores. Merece. Exato. Merece. Eu acho. Verdade, Isso mesmo. Então o Fluminense ter vencido um time como esse, que está num momento bom, num ano muito positivo, é uma demonstração de força e uma espécie de cala-boca na imprensa que já queria enterrar o Fluminense na zona de rebaixamento. Na realidade, queriam enterrar a gente fora até da Série D. já Querem acabar com a gente de qualquer jeito. Não, maneira, eles né? não dizem, não, eles vão até lá embaixo, mas acontece que lá vão fazer uma jogatina e vão subir. Nós vemos, Aliás, só vim falando sem Agora, tem prazer. uma coisa que eu achei importante, exatamente pelo espírito que eu vejo, como nós somos, o tricolor é assim, né? Aquele menino que fez o gol, o Alexandre, Matheus Alessandro. Matheus Alessandro. ele veio da favela. Campeonato de favela. Quer dizer, e Ah, vai só dizer que a Avenida Atlântica só tem flamenguista. Cara. A Vila toda só cheio de flamenguista. Não tem história pra cima da gente, não. Muito- Garoto bom, garoto Muito legal, feio, emoção. Humilde. humilde. Tem que ter a cabeça trabalhada. Porque daqui a pouquinho gente tá ele vendo tem aí a a chance molecada, de né? assumir. É uma pena. Ele tem que assumir uma posição de titular, ele tem potencial para isso, mas ele tem que Tem ter a que- cabeça trabalhada. Porque já tem alguns ali que já estão só pensando em Isso. Europa. Ah, é o Ender. Exatamente. Pois E tem uma coisa muito legal também do Matheus Alessandro de pontuar, que é o Matheus seguinte, Alessandro. no domingo, diante do Bahia, ele entrou em campo, sofreu uma trombada Sim. no jogo do Bahia, ele ficou 1 minuto em campo. 1 minuto mesmo. Imagina, você entrar precisando Garoto, vencer em 1 minuto. né? Olha Uma a semana frustração. depois ele é o herói do Fluminense Sim, na partida. exato, Quer dizer, é. muito legal. Muito legal. O E o que diretor- passa na cabeça, né? O diretor já chama, o tempo urge, daqui a pouco a gente volta. Eu, Paulo Roberto Ando, o gordo escritor, com meu quarteto fantástico de Tereza Bulhões, Brito Guidini, Thiago Muniz e Fábio Cortes. Daqui a pouco A a gente gente volta. não é gordinha.
estamos de volta no segundo tempo do programa Panorama Tricolor número 216. E rapidamente vamos entrar naquela seara breve. Hoje teremos uma economia de tempo porque temos muito a falar. Fazemos porque gostamos. Jabás grátis. Então, jabá brevíssimo do nosso querido Thiago Muniz. Manda o seu jabá. Meu jabá de hoje é... Acabamos de fazer o roteiro da Fernanda Tucci. É o filme Segue o Baile. Então, a partir de 2018 já vai estar prospectando patrocínio. Então, eu, meu amigo Fernando Drummond e Natan Minto, estamos aí, já registramos o filme. Segue isso. o Baile a partir de 2018. Tiagão com múltiplas atividades. Então eu vou aproveitar. Como é bom ter seu próprio programa onde você vai jabar de si mesmo. Na próxima terça-feira, a gente vai voltar a falar isso na semana que vem. Próxima terça-feira, dia 14 de novembro, véspera do feriado. Meu aniversário. Aniversário? Olha a festa! Na Casa Vieira Souto, onde seu bife vai no Maracanã, nós teremos o aniversário de 5 anos do livro Duas Vezes no Céu, Os Campeões do Rio do Brasil, que é o meu orgulhoso segundo livro, que vai ser relançado com preços popularíssimos. E eu espero a presença de todos os tricolores lá, até porque eu convido a todos para darem um tremendo não a essa história de destruição de livros. Todos que acompanham o Panorama Tricolor sabem que eu sofro um processo há quase 3 anos na Justiça por um funcionário CLT do Fluminense que mentiu em juízo, inclusive, e ele pleiteia na Justiça a destruição desse livro. Então, daremos um sonoro não a essa destruição e faremos uma grande festa no dia do aniversário da Tereza Bulhões, dia 14 de novembro, na Casa Vieira Souto, onde seu bife é maravilhoso. E um jabá fantástico, as pessoas estão, olha só, a comunidade está rindo do jabá. E jabá por jabá, Tereza Bulhões vai falar de um lançamento fantástico, um dos maiores livros da história do futebol brasileiro, vai ser relançado, você que nos vê nessa terça-feira, dia 7, o livro Subterrâneos do Futebol. É um livro que eu posso dizer o seguinte, já li umas 50 vezes, porque eu tenho inclusive um dos originais e agora fiz questão de participar do crowdfunding. É livro obrigatório para quem pretende ser cronista de futebol, escrito por ninguém menos do que João Saldanha, no Bar Cariocando às 19 horas, não é isso, Tereza? Tereza, faz o expediente, por favor. Fala do livro. Meu jabá! Olha aí. Não, é o jabá da editora Lacre, e mais dos filhos do João e tal, da família lá, unida, permanece tudo unido e tal. E a turma botafoguense, né, eles. Eu não sou. Alguns. Não, lá da família do João, tudo Botafogo. Mas eu sou tricolor. Mas acontece que é um livro belíssimo, que conta umas coisas muito interessantes, que falam da concentração, daquela época que João era técnico do Botafogo. Então ele conta histórias, imaginando Garrincha, história em Milton Santos, o que eles faziam na concentração, quer dizer, e são crônicas da vida, sobre a vida, é muito interessante. E a editora lá me pediu até para dizer, até eu queria dizer que Subterrâneos do Futebol, por que esse nome? Sai do Subterrâneo da Liberdade, que é um livro do Jorge Amado, na época da ditadura de Getúlio. Nem era, mas ditadura, vamos falar de outra coisa. E como nós somos uma mesa completamente democrática, então eu queria dizer também que fala da editora Lacre, a capa vem com a caricatura do Ike, que é um grande cara, gênio, né? Gênio. Tem cara de tricolor, não sei se é, mas eu brinco com ele. Então. Mas que as 10 pessoas que chegarem primeiro vão receber o exemplar de graça. Opa, é só. Agora é só para falar do João, porque o João é incomparavelmente um botafoguense de coração mesmo, gente, é o maior respeito, né? Porque nunca vi um homem igual o João. Não tem um livro assim? Aliás, eu posso até dizer o seguinte, Tereza, na minha casa, é uma casa onde João Saldanha sempre foi tratado como um mito, e assim foi desde a minha infância. Eu não lembro da minha vida sem pensar no nome de João Saldanha. Então, a honra de ter você aqui como amiga querida e falando desse livro de uma pessoa que eu tanto admiro e que para mim é um dos maiores cronistas do país, não é do futebol. Por acaso ele se especializou em futebol, mas o João, quando falava de outros assuntos, era uma verdadeira barbaridade. E a gente está falando, eu estou falando
alguma coisa de livro, eu acho que eu entendo, né? Num clube que também tem o Nelson Rodrigues, mas Isso. que honra a gente teria se o João Saldanha fosse tricolor. Imagina o que ele não teria Mas feito. não, você precisava ver nas noites de sábado, não, almoço de sábado ou sexta, não me lembro. Nelson Rodrigues tinha uma mesa cativa no Ninos, que era ali quase esquina da Bolívar, né? Sim. Então, a gente ia almoçar com o Nelson, ele só almoçava lá. A conversa do Nelson e do João, eu assistia. Imagina. Era para gravar. Porque o Nelson falava assim, João, você sabe que invejinha. eu para entender de futebol total, assim, eu sou o João disse, não, você é um artista, um escritor, você entende tudo. Não, eu preciso mais dicas. Aí o João dava as dicas para ele, que disse, não, para escrever bem, a pessoa, se vou olhar o jogo, como é que eu vou ver o outro jogo? Porque eu escrevo sobre o outro jogo, que é o sobrenatural. Então, João, você vê o natural, me passa que eu faço o papo era Faz uma genial. psicografia. E o João queria convencer, eu queria falar isso, que o João é comunista, todo mundo, aliás, eu também sou. E do partido, do PCB até hoje. Reaça, chorem. E eu não como criancinha, não. Nem João fazia isso, não. É muito sério. Você quer que as criancinhas comam. Eu quero exatamente isso. A gente luta porque as crianças comam. Então tem que inverter esse papo aí. Mas eu queria dizer uma coisa que eu já não me lembro o que era mais. Mas eu, quando falo do João, eu fico emocionada. Ele é um cara... Tereza, fale o que você quiser. Essa câmera é sua. Fique à vontade para falar o que você O quiser. microfone é seu. Você aqui tem tapete vermelho. Então eu vou aproveitar o gancho da Tereza e a gente vai falar do seguinte. O programa entra no ar nessa terça-feira, a gente está gravando na segunda à noite, depois Silvio Almeida trabalhará arduamente para que esse programa vá para o ar, porque ele é um gênio da programação esportiva. Silvio Botafoguense. Silvio Botafoguense, nosso querido Silvio Almeida. E o Fluminense tem uma parada muito dura na quinta-feira. Claro, vai com confiança porque venceu o Botafogo, mas eu assisti Curitiba e Avaí. Ok, o Avaí é carne assada e tal, mas o Curitiba voou em campo, fez 4-0 e se tivesse feito 8 teria sido pouco. Então é uma partida que exige muito cuidado. Eu queria os comentários de vocês, Thiago e Fábio, o que vocês pensam dessa partida? Como é que a gente pode esperar o Fluminense nessa quinta-feira no Maracanã diante do Curitiba? Eu acho que a gente pode continuar com a mesma postura que nos últimos 2, 3 jogos. Não contra o Bahia, mas Flamengo e Botafogo, mesma pegada. Acho que temos que fazer o mando de jogo mesmo. Eu acho que isso vai assustar o Curitiba. E administrando. Se fizer o gol ainda logo no começo do jogo, é manter, continuar a pegada. Eu acho que tem que ser esse espírito, principalmente. Entendi. E aí, Fábio? Olha, eu também Qual é a acho. dica? Eu também acho. É um jogo que ganhou um ar diferente. A vitória no Curitiba sobre o Avaí foi maiúscula. Então isso também ajuda. Só que nós também tivemos uma vitória maiúscula. Foi a primeira virada que a gente conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro. No máximo a gente tinha empatado. Então nós conseguimos uma virada aí que foi interessante. Isso psicológico é muito bom. E o gozado é que assim, até hoje eu fiz um comentáriozinho sobre a questão da rodada em si. O que eu estava projetando? Lógico, a partir de uma vitória do Fluminense. O São Paulo e o Atlético Mineiro, eles vão pegar adversários menores. Agora, o Avaí vai jogar mais forte. O Avaí tem um jogo mais interessante. O Avaí vai pegar o Bahia. O Bahia tá bem? Está, não resta dúvida. Nos atrapalhou pra caramba. Só que o jogo, sei lá, um Avaí desesperado. Porque, vamos lá, tá desesperado, mas veja bem, tem 3 times com 35 pontos. O Sport tá com 36. Sim. E o Curitiba está com 38. Ou seja, ainda não está resolvido. O Atlético Goianiense está resolvido, na minha opinião. Também acho. Mas então o que a gente tem? A gente tem uma projeção para essa próxima rodada a partir de uma eventual vitória contra o Curitiba que nos abre a porta da felicidade. Abre o leque. Abre o leque de opções
todas elas favoráveis. Eu estava vendo, o Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense. E o Corinthians está agora, teoricamente, embalado para poder ser campeão. Para poder ser campeão. O Corinthians não pode ficar no desespero de achar que não, vou perder aqui. Não, não pode mais perder. Não pode. Então, o Atlético é um rival direto por posição nosso, tá? O Bahia é um rival direto. Eu acho que esses dois, eles são os mais cruciais para a gente. E aí, o São Paulo vai pegar a Chapecoense também, ou seja, é um jogo que um adversário vai se matar, né? É um adversário direto. A Chape agora ficou atrás da gente. Mas, vamos lá, o que pode acontecer? O campeonato está em aberto. O campeonato está em aberto. E a nossa perspectiva, pegando o que o Thiago falou, vamos lá, pressão. Eu penso Vamos o seguinte, fazer. eu acho que com 45 é claro, a gente tem que confiar, tem que acreditar, a torcida tem que apoiar, esse é um momento crucial do Fluminense no Maracanã na próxima quinta-feira. Eu acho que com 45 pontos a 5 rodadas do final, o Fluminense já vai estar bem encaminhado, sendo que nas rodadas finais o Fluminense enfrenta Ponte Preta, Sport e Atlético Goianiense. Sim. Ele vai ter duas pedreiras que são Cruzeiro e Corinthians, né? Mas assim, o Cruzeiro, que é uma pedreira, mas uma pedreira relativa, porque o Cruzeiro joga o campeonato, o Cruzeiro é um time tranquilo do campeonato. Ele está na Libertadores, ele não almeja o título pela sua pontuação, ele está jogando no dele. Exatamente. Então assim, não é nenhum absurdo o Fluminense conseguir um ponto jogando em Minas. Exato. Né? Não é. O Fluminense terá dificuldade evidente da pressão em Itaquera, já estive lá e posso assegurar para vocês que hoje é o estádio mais difícil de se atuar como visitante no país, dada a pressão e o barulho da torcida corintiana. Esse é um jogo bem complicado. Agora, e as 3 partidas finais? Claro, se o Fluminense conseguiu os 45 pontos diante do Coritiba, e nessas 2 partidas aí, conseguir pelo menos um ponto entre com o Cruzeiro e com o Corinthians, ele vai tranquilo para as rodadas finais. Garotas, e aí, estão confiantes? Eu tô. Se continuar nessa pegada aí dos últimos jogos, né? A gente viu aí, inclusive, as zebras, né? Se dando bem, além do Marco Júnior. Apesar de que o Renato Chaves deu um mole aí nesse último jogo contra o Botafogo, mas foi super bem contra o Flamengo, né? Surpreendeu a todos. Então, só boas surpresas. O moleque, Matheus Alessandro, com essa vontade agora a mais, né? Tem um motivo a mais. Então é isso aí, é seguir essa pegada. O Scarpa, que quase fez um golaço também. Nossa, a bola foi uma maldade. Pouco, exatamente. Aquele travessão foi uma maldade. Foi sacanagem, a verdade é essa. E ele que estava, né, envolto aí várias polêmicas durante a semana, foi bem também, deu passe, tentou focado, chute a gol, estava focado. Então é isso aí que importa, o time estar fechado, né, com esse objetivo. E como as nossas polêmicas rendem, né? Exatamente. Rapaz, vira um negócio. Mas deixa eu pontuar uma questão aqui. Todo respeito ao Gustavo Scarpa. Não, eu também. Não há dúvidas em relação a isso. Mas Pisou. falar que a torcida é inútil, nem Assis, nem Rivelino, nem Edinho, nem Castilho, nem Marcos Melano, nem ninguém. Então é o seguinte, o jogador tem que entender, acho que o Gustavo Scarpa é um garoto inteligente, ele vai perceber isso. Eu acho que o que acontece é o seguinte, acontece o seguinte, jogador que entra em campo com garra, com atitude, não é vaiado. O jogador que mostra a qualidade, às vezes pode até errar, não é vaiado. Então o problema não é de errar, o problema é excesso de erro. Exato. Entendeu? Então, se ele estava errando muitos passes, ele estava mesmo. Treina mais, se prepara mais, se empenha mais que a torcida. Eu duvido. Vocês podem ver o jogador mais limitado tecnicamente que seja, o jogador que bota empenho, que entra com garra, a torcida nunca vai. O próprio Marco Júnior agora, né? Justamente. O Marco Júnior que nem é limitado assim, esse exemplo que eu dei, mas é um cara, né, um jogador tecnicamente mediano, mas um cara de muita atitude, a torcida... Agora o galera está reconhecendo. O Rainer, a torcida que estava desesperada na época para ele marcar o primeiro gol. Gente, quando ele marcou aquele gol, parecia que nós tínhamos ganho o campeonato do universo, né? Desabrochou. Nossa, o Rainer! Que fim levou o Rainer? Eu pergunto, que fim levou o Arthur, o grande zagueiro aí da gestão anterior? Não, ninguém sabe? Isso, não. O William Matheus, eu sei, ele é banco do Carleto no Curitiba, tá? Eu acompanhei, ele é banco do Carleto. Isso, o Carleto, que é outro também. É outro, com a gente. foi outro. Foi outro que aconteceu.
E o Wellington Paulista vai muito bem, obrigado. Já deve fazer 10 gols em 5 anos, está numa excelente performance. O Ney. O Ney tá machucado no São Paulo. São Paulo. Ele teve uma contusão É, longa e aí, sério, já só ano que vem. Eu também. Ah, era motorzinho. Ah, não. Motorzinho, né? Ele foi muito bem, ele foi muito importante em 2012. 2012. Ano bom. E ele, você veja o que é o futebol. Ele lembra, ele jogava no Figueirense. Quando ele voltou pro Fluminense, ele teve prestes a ser dispensado. Sim. Aí o Abel fala, não vai dispensar não. Quero Ele ver. acabou ele sendo um personagem importantíssimo. Importantíssimo. Ele e Tetracampeonato Fred tricolor. deitados de cabelo. Em 2012, né? Que time. Deram uma Mas é. chance pra ele no Figueirense pra encorpar. Encorpar. Ele se destacou, foi um dos destaques e veio pro Fluminense. Não, mas o que eu te digo é o seguinte, quando ele veio do Figueirense, ele teve com o pé fora do Fluminense. Foi, Ele foi, não ia lembro. ficar em cima da hora, o Abel meteu a mão e falou, não vai sair, Quero ele ver. acabou sendo um dos protagonistas do título. Foi. Né? Talvez mais importante que um jogador que tem qualidade, que tem passagem, que a torcida gosta, que eu respeito, mas, por exemplo, o Wellington Ney, na campanha de 2012, foi mais importante pro time do que o Thiago Neves. Sim. Que é um jogador que marcou a história, Sim. campeão, isso não se discute. Sim. Né? Mas foi o coadjuvante que acabou se tornando protagonista. Protagonista. É Foi isso. peça-chave. É isso, gente. E aí, estamos todo mundo confiante para Fluminense e Curitiba. Vamos sentar na mão do time do Curitiba. Vamos morder Não, essa vamos. coxa aí. Se for 1-0 já tá bom. também, Exatamente. Tá valendo. Olha, é uma coisa que eu Não, falo. mas não é deitar no resultado. Não é deitar no resultado. Não. Mas vamos lá. A gente tem que ir com calma. Eu estava falando isso hoje, até nesse comentário que eu tinha feito, que eu peguei agora os resultados. Então, a gente precisa ir com objetividade, com garra e construir um jogo de cada vez. Nada de pensar, não, porque isso, aquilo, que aquilo outro, que ainda falta, tá. Não vamos. Falta depois. Jogo a jogo. Jogo é jogo. Primeiro Inteligência, é o com Curitiba. inteligência. Inteligência. Agora tem uma importância nisso aí, que a gente tem que saber explorar muito bem nessa partida de quinta-feira. Claro que a torcida está empolgada, claro que o Fluminense é o mandante, tem que se impor agora. Sim. Tem que se impor com inteligência, porque quem não pode empatar de jeito nenhum é o Curitiba. É o Curitiba. Ou seja, o Curitiba ele vai ter, ele não pode vir para buscar um pontinho, Não. porque ele está bem abaixo da tabela e nessa altura do campeonato, um ponto só vai ser complicado. Ele vai ter que dar espaço, ele vai ter que procurar o ataque. Se bem que tem um detalhe, o Curitiba, mesmo empatando, mesmo que Avaí, Vitória, o Vitória talvez, não sei, eu não me lembro os critérios de desempate do Vitória, mas o Avaí, o Vitória e a Ponte Preta, eles estavam atrás do Curitiba. Então o Curitiba, mesmo perdendo, Sim. mesmo os três ganhando, Já pode ser uma zona de ainda Sim, mas o que eu pode estou ser dizendo é o uma zona de seguinte, conforto, como ele está com 38, se ele tem a turma na cola dele com 35, Exatamente. se ele erra, É. por exemplo, se acontece o empate, para o Fluminense seria muito ruim, ficaria com 43. Não desesperado, longe, ele está desesperado, mas Exato. seria mau resultado por jogar em casa. É. O Curitiba é para 39, se esse pessoal de baixo ganha, fica com Fica 38 com na 38, cola e aí dele. começa a Na ficar na cola, cola. Então, o Curitiba vai ter que procurar espaço e o Fluminense tem que ter inteligência. A torcida, inclusive, precisa ter paciência. Esse é um Sim. momento. Paciência não significa aplaudir erros absurdos, não é nada Exatamente. disso. Mas vai depois, ter, no final. ter a paciência Deixa o final para do esperar o jogo. resultado. É. Porque, até porque, como o Curitiba, mesmo tendo pego um adversário fraco, né, com todo respeito ao Avaí, é um time limitado, depende ainda do veteraníssimo Marquinhos, coitado. Então, assim, mesmo tendo pego uma equipe inferior tecnicamente, fisicamente, todos os aspectos, o Curitiba conseguiu um resultado. Nós conseguimos proporcionalmente um resultado muito mais importante. Sim. Mas isso não tira o mérito do Curitiba. Exatamente. Que fez uma partida muito boa. Foi. Entendeu? E muita gente que joga com o Avaí penou aí no campeonato. Né? Nós mesmos ganhamos na magreza. Na magreza. Então, E o não é uma coisa Curitiba oscilou assim. muito no campeonato. Pois é. Se empenou contra o Vasco, contra o Botafogo. Eu achava que o Avaí era um dos times que não ia cair, que não ia ficar nessa, que ele poderia ficar um pouco melhor. Não, mas mas aí faltou elenco. Houve um momento em que o Avaí tinha escapado. Sim. Tinha escapado. Aliás, depois da derrota pra gente lá em Florianópolis, eles quando eles cresceram. trocaram o goleiro, eles deram uma crescida ali, Foi. saíram da zona de rebaixamento, avançaram um pouquinho, Meus de amigos, repente voltou. Futebol brasileiro é uma super caixa de surpresas. É isso. A gente está falando de Curitiba. Na quinta rodada do campeonato, quem era a sensação da competição? Curitiba. O Curitiba. Esse tá aí com Né, 38. que tá com 38. Era o time que jogava futebol maravilhoso, pra frente, com Exatamente. tudo, aí foi, mandou o técnico embora, coloca outro, manda o jogador embora. O Palmeiras, né? Manda o técnico embora, que quer arrancar pro título, leva jogar com o rival, tomando 3 gols no primeiro tempo. Sim. O rival que não ganhava de ninguém, tava com campanha de zona de rebaixamento, Zona de no rebaixamento, retorno, no né? caso do Corinthians, né? Sim.
O próprio São Paulo estava na zona de rebaixamento. Sim. Ficou um bom tempo na zona de rebaixamento, deu uma escapada agora. Tanto que está na nossa frente. respirou, Aquela derrota, aquele empate, derrota pro Bahia, acabou nos tirando dali. A virada de chave por São Paulo foi a entrada do Hernan, quando chegou o Hernan. Sim, jogador de alto quilate. Exato. E tem dois Essa componentes. é muito bom. São Paulo joga em casa com apoio incondicional da Incondicional da torcida torcida. e tem bons valores. O time de São Paulo não era para passar a dificuldade que andou passando. Que andou passando. Então o time evoluiu. Exato. Né? A própria partida do São Paulo contra o Fluminense, que nós dominamos, jogamos muito bem, foi a última partida ruim de São Paulo. De lá pra cá ele se ajeitou. Se ajeitou. Quer dizer, porque tem valores, porque tem qualidade. Hoje no Exato. futebol brasileiro você tem um jogador como o Hernanes, ele vai se Ele destacar. vai, Né? sim. É isso. Não tem nenhuma Porque a rigor, nesse campeonato, quem sempre teve problema foi o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não conseguiu. E um detalhe, o próprio Vila Nova, que andou flertando com a zona de classificação para a primeira divisão, já deu uma derrapada, voltou um pouquinho, mas não está lá tão bem assim. O Goiás andou um tempão em zona de rebaixamento da Série B. Aliás, é bom a gente ver Série B para ver reforços. Agora vou falar uma coisa pra vocês. Sempre bom garimpar ali. Sempre bom O garimpar. Atlético Goianiense pena no campeonato, mas volta e meia eu dou umas piadas nas telas assim. Cara, um ou outro lance, como dá gosto ver o Walter jogar. Sim. Que pena que o Walter não se Justamente. torna aquilo que a gente pensava, porque Exato. o Walter é um Tremendo jogador. jogador, Tremendo jogador. Na época do Mas Internacional, a como ele cabecinha, jogou. O peso não importa pra peso ele, não ele importa. é leve, ele joga. Ele joga, ele tem técnica. agilidade, ele tem a técnica. Ele Mas imagina ele com a técnica que ele tem e em forma, né? Mas ele é muito bom. E com E um falta pouquinho mais de cabecinha. cabeça. Exato. Não, mas eu queria só fazer uma Fica na homenagem, boca. uma homenagem à mulher, Opa, por favor. na figura da minha tricolor. Ah. Realmente técnica ela vai que vai. Porque a gente tem visto, eu que vejo muito pela televisão e enfim, também vou ao Maraca, mas eu fico com saudade do Maraca antigo, então... Era outro Maracanã, né, Ah, Tereza? Não dá nem pra comparar, né? É. Mas eu fico vendo as meninas falando, a ESPN e tal, não tem ninguém feito a nossa tricolor. Olha aí, que Que honra! É mesmo, quando eu vejo Jamais. você falando, eu fico tão... obrigada. sabe, você tem aquele up da realmente técnica e dá uma alegria danada, porque você, além de tudo, é tricolor. Linda! É isso. Obrigadão. Ó, e acho Ganhei que... o ano já. Não, mas pô, Eu ganhei o título. Eu não falo por acaso, não. Eu que descobri, mandou e-mail, lancei pro mundo. E é nesse clima de muita alegria, muita confraternização. Queria falar uma coisa aí. Fala. Que vocês falaram, eu concordo plenamente, a gente tem que ir um time de cada vez. Acredito que a gente indo como guerreiro que nós somos, nós vamos passar, né? Sim. Fazer o Curitiba trocar a letra. Fica por isso, né? Voltar para casa. Muito bom. E saudações tricolores. Um Sempre. beijo grande. É isso. Obrigada pelo convite. E amanhã estamos lá na. Palmas no do nosso escritório, subterrâneo. por favor. Esse clima de muita festa, muita alegria, muita Viva o confiança. nosso botafoguense ali. Muita confiança para a partida contra o Curitiba no Maracanã na próxima quinta-feira. Termina essa edição do programa Panorama Tricolor número 216 com a participação especialíssima da escritora Tereza Bulhões e também a fantástica Mítia Guidini, o fantástico Thiago Muniz, o fantástico Fábio Cortes, Paulo Roberto Andel, quem sabe, daqui a pouco a gente volta, semana que vem tem mais. Isso. É isso. Pessoal, só mais uma coisinha que eu não podia deixar de passar de jeito nenhum, né? Escola de Rádio ER, nossa querida apoiadora, vem pra ER e Casa Vieira Soto, que eu já tinha dito também. Tchau!